Psicólogo, psicóloga, estamos aqui ao vivo, hoje quarta-feira, 18h15, para a nossa live semanal. Hoje iremos falar sobre como você pode usar os stories para entender melhor o teu nicho e o teu público aqui no Instagram. Então, se você tem interesse nesse tema, vem comigo e fica nesse vídeo comigo. Vou tomar uma água aqui, né? Agora, dá um tempinho para a galera chegar e aí a gente já vai dar início ao conteúdo por aqui. A aula de hoje é aquela aula que, vai fazer a diferença para quem assistir. Então, vamos que hoje vai ser muito massa, né? Vamos falar de Instagram, focado aqui basicamente na ferramenta Story. E aí vamos explorar ela ao máximo possível, né? Já vamos estar iniciando. Isso aí, vamos que vamos. Vamos já iniciar o nosso conteúdo. Espero que vocês estejam animados aí para a nossa aula de hoje, né? De como usar os stories para entender mais teu público e o teu nicho. Se vocês estiverem escutando esse cri de fundo, é um grilo, tá? Um grilo chato por aqui, mas não tem o que a gente fazer. Eu acho que é isso, galera. Vamos iniciar o nosso conteúdo aqui por hoje, né? Vamos iniciar, é só mais um minutinho aí, porque essa entrega é um pouco lenta mesmo, para a galera saber que a gente está ao vivo. E a gente já inicia o nosso conteúdo. Então é isso, bora iniciar. Live de hoje o tema é como você pode utilizar, né, a ferramenta Story do teu Instagram para entender melhor o teu nicho e o teu público. Então, hoje a gente vai aprender sobre isso. Por que é importante estar utilizando o Story? Primeiro ponto que precisa entender é por que a gente está utilizando o Instagram, né? Não é o acaso que a gente está utilizando o Instagram para a gente impactar mais pessoas, alcançar mais pessoas, ser mais visto, consequentemente aumentar a clientela. Não é coincidência, não, é porque o Instagram é a rede social do momento. O Instagram é aquela rede social que está em muita evidência. Assim como há um tempo atrás foi o Orkut, assim como há um tempo atrás era o Facebook, agora é o Instagram. Não que o Facebook esteja morto, longe disso. Você vai perceber que são públicos um pouco diferentes, né? Por exemplo, no Instagram você encontra galera mais jovem, né? Acho que vocês já conseguiram perceber isso. Pessoas mais idosas, elas estão no Instagram, mas é minoria, né? Agora, Facebook, quase todo mundo tem um Facebook atualmente. Então, primeiro a gente precisa se situar na importância dessa rede social. O Instagram é a rede social do momento. Logo por ser a rede social do momento, né, a gente tem que entender como utilizá-la a nosso favor. Muitos psicólogos pensam que é simplesmente a gente criar um Instagram de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito e vai dar certo, né? Você vai postar, as pessoas vão engajar, vão conversar com você. Nada disso mesmo. Não é tão simples assim, as coisas não funcionam dessa maneira linear. Não, porque se fosse tão simples assim, a gente não estava aqui falando sobre estratégia, sobre ferramentas, sobre marketing digital, sobre produção de conteúdo. Nada disso, a gente não falava disso. Por quê? Porque não precisava. Simplesmente assim, não precisava. Então, você que está no Instagram, você tem que entender que o Instagram não é o teu passatempo. Não, o Instagram aqui ele é um braço do teu negócio, ou seja, ele está na parte do marketing do teu negócio. Então, tu tem que dar a devida atenção para ele. Isso é super importante, eu sempre falo isso. Tu
tem que dar a devida atenção pro teu Instagram. Até porque eu sei que tu não tá em todas as redes sociais para dizer o seguinte, não, é porque eu tenho muita rede social e não consigo alimentar nenhuma. E se você estiver nessa situação, busque focar nas que teu público está mais presente. Busque saber disso e foque nelas, entendeu? Eu sempre gosto de citar até os formários, porque eles falam que nem todo mundo precisa estar no Instagram e realmente não precisa. Então, mas seguimos aqui. Nós, no caso psicólogos, é interessante que a gente esteja no Instagram. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é essa ferramenta Story. O que é o Story do Instagram, né? Algumas pessoas vão dizer, nossa, tu vai dizer o que é o Story? Vou, porque tem pessoas que não sabem o que é o Story. O Story, galera, é aquelas bolinhas que ficam ali na parte superior quando você entra no teu Instagram, que as pessoas postam, sabe? Que elas estão tipo fazendo selfie assim. Pronto, ali é a ferramenta Story do Instagram. Essa ferramenta ela é muito legal porque o Story é a maneira mais simples de você estar ativo, de você estar aparecendo para as pessoas. Por que é a mais simples? Porque ela é a mais informal e descontraída, que não segue uma linha total de raciocínio. Então você pode utilizar o Story muitas vezes por dia com muita facilidade. Você pode, por exemplo, você está no teu café da manhã, você pode mostrar o teu café da manhã. Você pode mostrar algo que você acha interessante no caminho do teu trabalho, né, quando a gente estiver saindo para trabalhar. Você pode fazer uma reflexão a partir de uma situação que aconteceu contigo, ou de um caso clínico que tu atendeu. Tu pode falar de um livro que tu está lendo. Tu pode fazer N coisas. Tu pode comentar um post que tu fez para levar a galera para o teu post no feed. Então o Story, ele te dá inúmeras possibilidades para você utilizar ele. E aí o que é que acontece? Se você consegue trazer um conteúdo de qualidade para os Stories e consegue aliar, né? Consegue somar essa qualidade a aparecer em vários momentos do teu dia, consequentemente a tua bolinha, que vai ficar aqui em cima quando tu entrar no Instagram, ela sempre vai estar voltando para o início. Logo, as pessoas vão consumir mais o teu conteúdo. Alan, eu vou postar qualquer coisa, vou sair compartilhando frase. Não faz isso, porque aí tu cai naquela que não é qualidade, mas só quantidade. E aí tu consegue até ver quantas pessoas, por exemplo, clicaram para passar, quantas pessoas voltaram, história. Quando as pessoas clicam muito para passar, significa que tá chato. É a realidade, a gente tem que dizer. Pensa você, quando você está utilizando o Instagram, que você cai na história que você pensa, meu Deus, você começa logo a apertar. Isso quando você não passa direto, rola para outra pessoa. Isso é algo muito comum de acontecer. Então, se liga nisso. Sempre que você for utilizar a ferramenta, pensa no teu uso como pessoa. E aí você pensa o seguinte, eu tenho que fazer de uma maneira que a experiência para quem está olhando os meus stories seja o mais interessante possível, na medida que eu posso fazer isso, entendeu? Vou tomar uma água e a gente vai seguir o nosso papo. Então, o primeiro ponto é entender isso dos stories, certo? A importância. Então, vocês entenderam o que é o Story, né? Que é essa ferramenta do Instagram, essa parte do Instagram, esse posicionamento, né? Que é o tamanho da tela, assim. E por que o Story ele é importante? O que é que eu faço nos meus stories? Nos meus stories, eu mostro os meus bastidores, o que é que eu estou fazendo no meu trabalho. Então, eu mostro quando eu estou fazendo anúncios, eu mostro quando eu estou criando conteúdo, eu mostro livros que eu estou lendo, muitas vezes aqui. Inclusive, aquele livro que está ali em cima, A Garota no Lago, era um livro de literatura que eu estava lendo, que eu até postei aqui para vocês. Aquele livro lá em cima, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, eu mostrei quando eu estava lendo para vocês. O outro que eu ainda estou lendo, que é aquele mais do laranja lá, que é Isto é Marketing, eu também estou lendo e mostrei para vocês. Então compartilha muita coisa aqui nos stories. Além disso, né, eu sempre abro caixinhas de pergunta para perguntar dúvidas. Não sei se vocês lembram, mas eu dei uns aulões aqui nos stories de marketing digital para psicólogos. Basicamente eu fiz um curso aqui nos stories, todo dia eu fiz durante 7 ou 8 dias. E eu sempre abria caixinhas para tirar as dúvidas sobre os stories, sobre a aula que eu tinha dado. E aí, pegando esse ponto da caixinha, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quando vocês vão postar alguma coisa nos stories, sempre tem várias opções de coisas para vocês utilizarem em cima do story.
Tem aquele botãozinho do liga o som, tem o se liga, tem o crush, tem um monte de coisa. Mas tem umas ferramentas que são bem legais, e aí essas ferramentas é que são úteis para entender melhor o teu nicho e as pessoas que estão com você, na verdade, o teu público. Quais são essas ferramentas? A caixinha de perguntas, a enquete, que você pode colocar sim ou não, claro, talvez, sabe, 2 opções, e o quiz. Essas 3 opções são fundamentais para você ter essas informações através dos stories. Alan, mas eu simplesmente abro a caixinha e ninguém responde. Isso é normal de acontecer. O que é que acontece? Às vezes a gente já desiste nas primeiras tentativas, porque a gente é imediatista. A realidade tem que ser dita. Só que o que é que acontece? Muitas vezes também é o uso errado. Mas aí você tem que levar em consideração esses 2 pontos. Nem sempre, quando eu abro aqui, tem um monte de respostas. Não. Às vezes tem poucas. E tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. O que é que você tem que fazer? É interessante que quando você vai abrir uma caixinha, você traga um assunto. Porque você quer dialogar sobre aquele determinado assunto. Então, traga uma reflexão, fala a respeito de algum ponto. E aí você abre uma caixinha para tirar dúvidas das pessoas e para conversar a respeito daquilo. Outra opção também é, por exemplo, tu abre uma caixinha e tu coloca possibilidades para as pessoas responderem. Então, em vez de elas escreverem um texto, você pode dizer, olha, eu falei nos últimos stories aí a respeito de ansiedade, né? De como a ansiedade pode afetar a nossa qualidade de sono, a nossa performance no trabalho. Vou deixar a caixinha aqui nos próximos stories e eu quero que tu me diga sobre qual assunto em qual assunto está a tua pior dificuldade. Aí você coloca a caixinha, por exemplo, aqui coloca 1, trabalho, ansiedade do trabalho. 2, ansiedade afeta meu relacionamento. 3, ansiedade afeta meu sexo. 4, ansiedade afeta... Para a pessoa responder só 1, 2, 3, por quê? A pessoa vai ficar mais prática. Isso pode ajudar, tá? É uma técnica, mas você tem que aplicar para ver se funciona, se dá mais certo para você do que para mim, por exemplo, e etc. Mas, o que é legal? Você tem que entender o conceito, né? Essas ferramentas, elas não estão ali por acaso, né? Se o desenvolvedor da rede social colocou elas, é porque ele quer que a gente utilize elas. É uma coisa um pouco óbvia, mas você tem que utilizar. Por quê? Quanto mais você utiliza as ferramentas do Instagram, a tendência é que ele dê mais atenção porque você usa. Como assim, Ana? Isso mesmo. Quando o Instagram, por exemplo, quando você vai... Há pouco tempo surgiu o selo que você bota, manda um DM. Se você clicar, uma pessoa que tem aqui no Story, se você clicar, ela vai para o direct. Assim que esse selo foi adicionado lá, aquela parte do Story do Instagram, quando você ia postar, quando você colocava o selo, o seu Story aparecia para muito mais pessoas do que o normal. E isso por quê? Porque o Instagram valoriza quem está utilizando as novas ferramentas, entendeu? Então, é primordial que você utilize as ferramentas que estão lá, principalmente as novas. Mas, voltando ao nosso assunto, para entender melhor o nosso nicho e o nosso público. O primeiro passo que você precisa saber é o que você quer saber sobre as pessoas. Então, pega o caderninho, faz uma listazinha, né? Pega o caderninho, faz uma lista sobre o que você quer entender sobre as pessoas. É casado? É solteiro? Tem qual faixa etária de idade? De 20 a 30 anos? De 31 a 45 anos? Sobre ansiedade, qual é a principal dúvida? E aí coloca algumas opções. Percebam, vocês têm que criar perguntas para fazer para as pessoas. Não é uma mágica. A ferramenta está aqui, mas a gente precisa se colocar em ação, tomar uma atitude. A gente precisa de perguntas. E essas perguntas vão ser utilizadas no Story. E aí sim, quando você tiver essas perguntas, e veja bem, as perguntas vão te dar informações sobre o teu público. E nessas perguntas que vão te dar informações sobre o teu público, o teu nicho vai estar junto a elas. Então, você vai fazer perguntas para entender só as pessoas. Qual a idade,
que elas têm, quais são os principais interesses, essas coisas. Mas vão ter perguntas que vão ser sobre conteúdo. A ansiedade impacta qual campo da sua vida com mais intensidade? Trabalho, relacionamento, finanças, saúde física, entende? E aí você vai fazendo essas perguntas. Por exemplo, essa pergunta que eu acabei de dizer, você vai utilizar o quiz, entendeu? E a partir disso você vai ter informações sobre o teu público e o teu nicho. Agora, deixa eu te dizer. Se você está entrando no Instagram agora e aí você não produz conteúdo nenhum, você não fala com ninguém, você não cria um relacionamento com ninguém, não faz isso porque vai dar errado, tá? Você tem que criar um relacionamento com os teus seguidores, que é a tua audiência. Tu tem que criar um relacionamento, tem que conversar com elas. Como é que tu faz isso? Produz conteúdo no feed, conteúdo legal. Vai nos stories, conversa, abre caixinha de maneira aleatória, vai conversando, abrindo caixinha, conversando, abrindo caixinha. As pessoas que curtirem o teu conteúdo, primeiro vamos para para a menor quantidade. As pessoas que comentarem, comenta de volta, puxa um diálogo ali embaixo. Puxa um diálogo ali embaixo com elas. As pessoas que curtirem, porque no começo vão ser poucas, vai no direct dela, agradece por elas terem curtido o teu conteúdo e começa um diálogo com elas no direct. Porque você vai criar um relacionamento. E aí tu começa a aparecer nos stories trazendo conteúdo, como eu já venho falando aqui ao longo da live. E aí quando tu tiver nesse hábito, tá criando conteúdo nos stories, aí o que é que tu faz? Aí tu vai fazer a enquete. Como eu te falei, tu vai fazer a enquete. Vai pegar o caderninho, criar as perguntas, englobar perguntas que tu consiga pegar informações do teu público e perguntas relacionadas às principais dúvidas do teu nicho. E aí tu vai fazer essas enquetes. E aí, seja o mais natural possível. Faz um monte, pode fazer tipo 15, 20 perguntas. Nas primeiras, tu diz o seguinte, eu quero conhecer mais vocês e eu vou fazer aqui algumas perguntas, espero que você possa me ajudar, tá? E aí, nos próximos stories aqui eu vou colocar algumas enquetes, rapidinho você responde e me ajuda. Então, muito obrigada e vamos às enquetes. E aí você coloca as enquetes. E aí tu pode fazer isso de tempos em tempos, ok? Inclusive em breve eu vou estar fazendo aqui no perfil para vocês verem. Isso eu aprendi muito com a Liz Valls, que é uma estrategista de lançamentos no Instagram. Então, fazer essas enquetes no Instagram, no Stories do Instagram, é super importante para você entender mais sobre o teu público. Então, é primordial que você esteja atenta e esteja fazendo isso. O que é que eu percebo muito? Algumas pessoas elas querem, boa noite Fabiane, seja bem-vinda. Legal ter você aqui conosco. Boa noite. Algumas pessoas, por exemplo, elas começam a utilizar o Instagram e elas não se atentam para coisas básicas. Se você é psicólogo e você utiliza o Instagram, o que é que você tem que fazer? Primeiro, seu Instagram tem que ser uma conta que seja aberta, que a pessoa não precise te seguir para olhar teu conteúdo. Isso é primordial. Entendeu? Conta aberta. Esses são pontos básicos que eu deveria ter falado até na outra live, da semana passada, na outra aula. Então, o Instagram é aberto. Coloca a categoria profissional, psicólogo. Coloca na tua biografia, na bio. O que é que você faz? Por exemplo, o meu aqui. O meu tá assim, psicólogo. Te ajuda a descomplicar o uso das redes sociais e a criar conteúdo que te torne autoridade para teus seguidores. É isso que eu faço com vocês aqui. Se você trabalha com ansiedade, você pode dizer: ajuda você a vencer a ansiedade de forma leve e descomplicada, apenas com 30 minutos por dia. Isso aqui eu estou fazendo hipoteticamente, mas tem que ser nessa pegada. Aprendi isso com você, minha enquete que coloquei nos stories. 6 questões, só 3 pessoas responderam. Super normal, Fabiana. Eu falei até no início aqui da live que a gente tem que manter um relacionamento mais próximo da nossa audiência, porque o que acontece? Quando a gente não conhece uma pessoa, a gente não dá muita importância para ela. Mas quando a gente conhece com ela, interage, vê ela, né, normalmente assim, a gente tende a dar mais atenção e prestar mais atenção nela. E aí mais pessoas vão responder as suas enquetes nos stories. Você tem que manter mais a constância, aparecer mais, gerar mais conteúdo nos stories. Como eu falei no início da live, antes de tu entrar, eu estava falando a respeito disso. Dá uma assistida, porque aí vai aumentar, entendeu? Vai aumentar o número de pessoas que participarem. Mas aí segue, se for teu caso, segue essas dicas básicas que eu estou começando a falar agora.
Fala aí, Ítalo. Boa noite, cara. Seja bem-vindo. Então, perfil aberto, coloca na categoria profissional psicólogo. Boa tarde, Malu. E aí coloca na categoria profissional psicólogo, para as pessoas saberem que tu é psicólogo. Na biografia, coloca o que tu faz, nessa frase, como eu te falei. Em seguida, coloca uma chamada para ação. Agende sua sessão clicando no link abaixo, por exemplo. Vença sua ansiedade clicando no link abaixo. Tenha uma vida mais leve, sem ansiedade, clicando no link abaixo, alguma coisa do tipo. E aí, nesse link, que no Instagram você pode colocar um link, tu pode colocar o link inteligente, que eu falei, que eu sempre falo que quer ter várias opções, ter o WhatsApp, se tem outras redes sociais, ter as outras redes sociais, ou se tem só o WhatsApp, tu pode deixar o teu WhatsApp lá, coloca o link para quando a pessoa clicar no link, ela ir para o teu WhatsApp para te chamar para conversar. Então, são possibilidades. E aí, estrutura dessa maneira e segue essa rotina, isso que eu venho falando aqui. Tenta estar ativa no teu feed, trazendo conteúdo muito aliado ao nicho que tu escolheu. Alan, mas assim, eu não sei quais são as dúvidas do meu público inicialmente. Vai para as principais dúvidas. Fabiana, eu te enviei o link do tutorial. No canal do YouTube do Psicólogos no Digital tem um vídeo ensinando a fazer esse link. Clica no link da bio aqui quando acabar a live, aí tem YouTube. Aí tu clica lá, aí lá nos vídeos tem um vídeo ensinando a fazer isso. Beleza? Aí tu dá uma assistida. Vou tomar uma água aqui rapidinho. E aí, como eu ia falando em relação à rotina de produção de conteúdo, tenta dar uma mantida aí na frequência do feed, mesmo que você não saiba exatamente quais são as principais dores, dúvidas e problemas da tua audiência nesse início, mas se baseia no teu nicho. Malu Lisboa, finalmente conheci o menino do Galo. Rapaz, Malu, esse meio que é um apelido, né? Virou já, que a Fabiane fala muito por aqui nas lives e isso pegou e pegou mesmo. Eu acho que não teve galo aqui na nossa live de hoje, mas até pelo horário, mas nos stories não tem como. Nos stories é você assistir e o galo tá cantando por aqui. Ah, não falei a Fabiane. Isso. Eu lembro dos nomes, eu vou lembrando dos nomes de quem fica mais por aqui, de quem conversa, de quem interage, eu sempre fico lembrando. Gente, e aí, como eu ia dizendo, tenta seguir essa frequência. Tenta não, sigam nessa frequência de postagem. Se você não entende muito bem as dores, os principais problemas, as principais dúvidas do teu público inicialmente, produz conteúdo sobre o nicho. Se é ansiedade, faz muito conteúdo sobre a ansiedade. E ao longo que você for criando esse relacionamento, essa interação com o teu público, vai entendendo sobre ele e vai criando conteúdo mais específico. Então, essas enquetes são justamente para isso, para você criar conteúdo que seja mais alinhado às principais dúvidas. E além dessas enquetes, você tem que abusar do uso do direct. Então, por exemplo, criar estratégias que possam fazer com que você se relacione e crie diálogo com as pessoas no teu direct. Alan, como é que tu faz isso? Aqui eu sempre mando boas-vindas para as pessoas aqui. Por quê? Para gerar um relacionamento, gerar um diálogo e tentar me aproximar e humanizar o máximo possível essa rede social. O que é que acontece? Para vocês aqui que vão ter nichos que vão atender pessoas leigas, vocês não vão atender provavelmente psicólogos, são pessoas com queixas de ansiedade, depressão e assim por diante. Isso que eu vou falar aqui para vocês podem até achar que é invasivo. Boa noite, Roberta, seja bem-vinda. Mas isso é super legal que vocês façam. Por exemplo, às vezes a gente abre umas enquetes que tem perguntas que são mais densas. Que a pessoa responde e você percebe que aquela resposta remete a um sofrimento maior. Você pode muito bem chamar aquela pessoa no direct que respondeu a tua pergunta, que respondeu a tua enquete. Olha, eu vi que tu respondeu sim na minha enquete que eu estava falando a respeito de ansiedade, como ela estava fazendo com que a gente não durma. Eu vi que você respondeu sim. Estou aqui para te escutar.
Tô aqui pra gente conversar, tô aqui pra entender melhor qual é o teu problema. E aí, mais uma vez, tu gera um relacionamento com a pessoa. O que é que isso faz? Tu fazendo isso, tu tá agregando valor para ela. Por quê? Porque ela vai te fazer perguntas, ela vai te contar sobre os problemas. E aí você pode tentar ajudar elas com técnicas, indicando aplicativo de meditação, indicando leituras que ela pode fazer, tentar organizar a rotina dela. Coisas básicas que você pode fazer pelo direct. Você não pode fazer terapia pelo direct. Mas coisas básicas. Porque isso agrega valor, isso faz a diferença na vida do outro. Então percebam, são ações mínimas, mas são coisas que geram relacionamento. E são coisas que vão fazer com que você seja um psicólogo diferente na cabeça daquela pessoa. Por quê? Porque você ajuda. Entende? A Fabiane falou, posso colocar após um tempo a mesma enquete? Pode. Até porque isso é meio que uma construção mental que a gente tem. A gente pensa que assim, eu falei disso nos stories, nunca mais eu posso falar. Cara, a gente fala, se eu falar hoje sobre produção de conteúdo, quando for semana que vem eu posso falar a mesma coisa de novo. Por quê? Muitas pessoas que viram essa semana não vão ver na outra. E vice-versa. E tipo, até é bom porque as pessoas mudam ao longo do tempo também. E as enquetes ajudam a gente a entender elas. É super válido. Né? Logo em breve eu vou estar fazendo uma enquete aqui. Essa mesma enquete que eu indico que vocês façam, eu vou fazer com vocês para entender melhor vocês também. Fiz isso, agradeci pelo direct a quem respondeu a enquete. Show! Faz sempre isso. E aí, pegando o gancho, né, disso, o que é que acontece? Quando a gente gera todo esse relacionamento, né, aqui no direct, o algoritmo do Instagram, que é o que está por trás das redes sociais, que gerencia, ele simplesmente entende que a gente está sendo relevante para as pessoas. Logo, o nosso perfil aparece quando a gente vai fazendo os posts, aparece no topo, no explorar. A gente é sugerido pelo próprio Instagram. Então, o direct ele é uma métrica super importante. Super importante. E aí, lembram, hoje eu fiz um post que cabe muito com o que a gente está falando aqui hoje, falando de... Era um meme, né? E assim, lá eu falei o seguinte, que você que tem que criar um relacionamento com o outro e não esperar que o outro crie um relacionamento com você nas redes sociais. Então é muito, muito isso. Gente, agora vocês podem perguntar aí, algumas pessoas estão perguntando, mas vocês podem perguntar, porque eu encerrei o conteúdo que eu ia falar, vocês podem perguntar e a gente vai conversando e em seguida eu finalizo. Mas quem já respondeu, quem visualizou e não quis responder, não fica chato colocar a mesma enquete? Fabiane, não fica. Porque segue essa mesma linha que eu te falei. As pessoas normalmente elas não vão lembrar que responderam aquilo depois de algumas semanas. Tipo, depois de. Como foram poucas enquetes, eu acho que aí é que não vão lembrar mesmo. Você colocou, se não me engano, 6 enquetes. Acho que não vão lembrar. E aí, esse intervalo de tempo que você me fala, acho que você deve estar pensando tipo em uma semana, 2 semanas, né? Tenta trocar pelo menos as palavras das perguntas das enquetes, se você acha que elas vão lembrar, mas provavelmente não lembrem. E aí o que é que acontece, galera? Quem está na nossa rede social, que tipo, não interage, não faz nada, se ela sair da nossa rede social, basicamente é um favor. Por quê? Número de seguidores, a realidade é que eles não importam tanto. O que importa é a qualidade da audiência. Se as pessoas são pessoas que interagem, as pessoas tiram dúvidas, as pessoas te perguntam, as pessoas acrescentam no que você fala, tá massa. Mas tipo, tem pessoas que não acrescentam. E aí, ao mesmo tempo que você tem o seu público-alvo, podem ter pessoas seguindo que não são teu público-alvo. Então não faz diferença elas estarem ali ou não. Por exemplo, aqui no meu Instagram tem uma galera que não é psicólogo. Então, não faz diferença pra mim. Essas pessoas elas podem até deixar de seguir. E eu não tô nem aí. Entendeu? Porque elas não são o meu público. Logo, o que eu falo nem serve pra elas. Gente, então, dito isso, faz as enquetes de novo. E aí,
Como eu disse, Fabiane, tem que assistir o início dessa live porque eu falei como tu deve fazer as enquetes. Não faz só 3, faz muitas. Faz 20 logo de uma vez, 10, 15. 10, 15, 20, porque as pessoas gostam de responder essas enquetes assim rápido. E ele dá uma intercalada de coisas engraçadas com informações relevantes. Fechou? É isso aí, gente. É isso aí, é isso aí. Eu vou encerrar por aqui. Eu vou só esperar um pouquinho para ver se vocês têm perguntas. E eu vou estar encerrando a live de hoje por aqui. Só aguardar um pouquinho. A Malu pode mandar perguntas, a Fabiane, a Noêmia, que acabou de entrar. Boa noite, Noêmia. Só estou usando esse filtro agora. Filtro do bronze aqui, para ficar bronzeado, né? Músicazinha de fundo aqui, não sei se vocês estão escutando. Tem um grilo aqui chato pra caramba. Aí eu coloquei uma musicazinha, tô até gostando. A Malu perguntou, você acha melhor postar no Stories ou no feed? Malu, o ideal é que você poste nos dois. Pessoalmente, o que é que eu acho melhor? Qual dá maior engajamento? O que é que eu acho melhor, né? Falando da minha experiência pessoal. Não assim de resultado, de trazer engajamento, essas coisas. Mas eu acho mais legal no feed, por quê? Porque eu gosto de fazer a arte, entendeu? De postar. Aí eu acho super legal. O story é mais aquela coisa mais descontraída, é legal de fazer também. Mas eu gosto de fazer a arte, de postar. Então, eu gosto mais de postar no story. Eu acho melhor postar no feed, quer dizer. Mas, falando de a rede social de maneira estratégica, a gente tem que estar presente nos dois. O feed a gente não necessariamente precisa fazer um monte de conteúdo. Tem pessoas que falam que você tem que postar 3 vezes por dia, 4 vezes. É tipo, se a gente conseguir fazer um post por dia de boa qualidade, que realmente ajude as pessoas, tá ótimo. E é um post que ajuda, não simplesmente é um post muito técnico todas as vezes. Às vezes é um post de entretenimento. É uma frase que tipo mexe com a pessoa, entendeu? São perguntas muitas vezes. Então é importante que a gente esteja presente no feed uma vez por dia, ou dia sim, dia não. Sobre engajamento. O que é que o Instagram leva mais em consideração para... Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas quando vocês vão nas pessoas que vocês seguem, aparecem os perfis que você tem mais interação e menos interação. Os que você tem mais interação são os perfis que o feed deles, ou seja, as postagens deles aparecem mais para você e você interage. Então, de certa forma, o engajamento quanto a essa indicação do perfil que você interage mais é feed. Mesmo que, por exemplo, você interage com outro perfil muito nos stories, mas ele vai mostrar feed com uma pessoa que tu mais se relaciona. Em contramão disso, os stories, ao meu ver, quando você mantém frequência também, quando você mostra você mesmo, quando você acrescenta a vida das pessoas, ele te aproxima mais da audiência. Por quê? Porque o story é um momento que não é editado, é um momento totalmente natural. Ou seja, tu pegou o celular, colocou aqui na posição, vai falando. Fala psicólogo, como eu normalmente faço assim, né? Oi psicólogo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar vendo essa história. Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre posicionamento. Isso mesmo, posicionamento nas redes sociais, ou melhor, aqui no Instagram. E eu vou falando sobre isso de maneira natural. Se fosse um post no feed, eu ia organizar mais a ideia. Mas aí o que é que conecta mais? Você natural. Então, eu acho que a gente não tem que focar no engajamento, mas eu acho que a gente tem que focar no seguinte, na experiência. E quando eu digo a experiência do outro e vai consumir o nosso conteúdo. Eu acho que é importante, eu acredito que é importante a gente entregar um conteúdo legal no feed e entregar um conteúdo legal nos stories. E aí cada um com a sua característica. Né? Quem não gosta muito de vídeo pode responder stories só escrevendo, esse tipo de coisa, não tem problema nenhum. Os stories percebo que as pessoas veem mais.
Com certeza. Em relação, se for só puramente engajamento, sim. A gente tira pela nossa própria experiência com a rede social. Isso é uma realidade. Eu sempre falo isso porque é sempre legal, quando a gente está falando de rede social, a gente pensar em nós mesmos. Pensar no nosso uso como pessoa, como usuário da rede social. Entende? É sempre importante a gente se colocar nesse lugar de usuário. Eu ainda não posto vídeo, tanto no feed e nos stories. Eu ainda não posto vídeo. Então, tanto no feed e nos stories são posts. Olha, Fabiano, pensando nisso, e aí agora lembrando das enquetes que tu falou que fez, tenta aparecer nos stories como pessoa, tipo como eu estou falando aqui com você nessa live, você aparece nos stories. E aí conversa com elas. Eu sei que no começo pode ser um pouco complicado, pode ser difícil, mas conversa com elas. E se você quiser treinar, se você tiver um pouco de receio, um pouco de medo, pode mandar stories no meu privado, a torto, a rodo aí, que eu não vou me incomodar, para você treinar a utilização da ferramenta, certo? A Malu tá só no riso aqui. O que você acha dos templates? Template é massa, porque tipo, meio que as pessoas viralizam, né? Quando o template é legal. E aí tem o teu arroba lá. O que é que acontece? Eu era até para ter feito um template, mas depois eu nem me liguei. O que é que acontece? O interessante é que a base de seguidores aqui no Instagram, do teu Instagram, do meu, da Fabiane, sejam pessoas que são teu público-alvo. São as pessoas que tu quer trabalhar com elas dentro do teu nicho, dentro do tema que tu se propõe a trabalhar nas redes sociais. Tu acha que o teu template vai ser compartilhado por essas pessoas? Porque assim, normalmente quando essas pessoas que são teu público, por exemplo, o template para pessoas que sofrem de ansiedade. Normalmente quem vai compartilhar é quem se identifica com aquilo. E aí essas pessoas podem seguir. E é legal, porque provavelmente elas estão ligadas ao teu nicho. Desculpa. Ao teu nicho e ao teu público. Então faz muito sentido. Mas se for um template muito aleatório, que não tem a ver, não tem relação com o nicho que tu trabalha, tu pode trazer pessoas que são desqualificadas, que tipo não tem nada a ver com o que tu posta, com a tua ideia no teu perfil. E aí a gente tem muitos seguidores que não gostam, não estão ali porque gostam do nosso conteúdo e tal, não faz sentido, certo? E além disso, pensando no algoritmo do Instagram, quando a gente tem muitos seguidores que não tem nada a ver, o nosso conteúdo pode estar sendo entregue pela rede social para eles. Então, por exemplo, tu tem 1.000 seguidores, aí o Instagram só entrega para 4% de 1.000. E esse, já pensa que tu tem desses 1.000, 500 não tem nada a ver com o teu nicho e teu público. Se os teus 4%, quando tu posta o conteúdo que é entregue, faz parte desse número que não tem nada a ver, essas pessoas não vão interagir contigo. Por isso que o número de seguidores não importa. Faz live de como fazer vídeo nos stories. Faz live de como fazer vídeo no stories, porque não vejo eu preciso fazendo para leigos. Faz live de como fazer vídeo nos stories. Peraí, deixa eu ver se eu entendi, Fabiano. Tu quer que eu faça uma live, tipo uma aula como essa, explicando como você pode abordar conteúdos nos stories, é isso, né? Rapaz, tá aí, eu nunca tinha pensado nisso. Mas, Fabiano, uma dica. Você vai encontrar, por exemplo, pensa no teu nicho, eu não sei se é ansiedade, mas eu acho que é. Pesquisa no Instagram, né, na lupa, por ansiedade. Vê outros psicólogos que trabalham com ansiedade. E aí tu frequentemente olha os stories deles. Você vai perceber que nem todos que dizem que trabalham com ansiedade trabalham conteúdo de ansiedade nos stories, falam a respeito de ansiedade. Mas alguns vão falar. E aí eles vão falar trazendo orientações, explorando casos clínicos que eles atendem, trazendo uma reflexão básica sobre isso. Vão trazer dicas, vão postar eles fazendo atividade física, vão falar a respeito da importância da atividade física.
Eles vão fazer enquetes, vão responder perguntas que as pessoas fazem nas caixinhas de perguntas das enquetes sobre ansiedade. Normalmente eles fazem isso. E aí você pode estar buscando essa inspiração em outros perfis que falam de ansiedade. Assim, em qualquer nicho, relacionamento, sexualidade, qualquer nicho. Psicoterapia infantil, né? Gente, é isso, né? 18h55 por aqui. Desejo um ótimo restante de semana para vocês. Para aí, falar um negócio. Nessa segunda, a gente ia iniciar o almoço e bate-papo aqui, mas aí deu um bug danado. E eu tive uma ideia de levar esse podcast lá para o YouTube, né? Para ser um podcast. Uma vez por mês, fazer um podcast que seria entrevistando uma pessoa. Basicamente, eu iria fazer perguntas e eu acho que vai ser massa. Mas eu vou alinhar melhor essa ideia, ver se vale a pena fazer isso, levar para o YouTube ou não ficar aqui, ou ficar aqui, certo? E aí eu vou divulgando para vocês. E dia 9 desse mês, vou abrir 3 vagas para minha consultoria Psicólogos no Digital. Quem tiver interesse, só falar comigo no direct, né, pra gente tirar suas dúvidas, mas amanhã eu vou gravar uns stories aqui explicando tudo bem certinho para vocês, ok? Então é isso. Bom restante de semana para vocês. A gente se vê na nossa próxima aula. Até semana que vem. Tchau, tchau.